Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra, para mais um dia de devocional, onde nós vamos estar fortalecendo o nosso espírito e a nossa carne. Vamos lá? Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 22, tá? Vou estar aqui fazendo uma oração para a gente estar abrindo esse momento com Ele e convidando Deus, Jesus e o Espírito Santo para estar aqui conosco, tá bom? Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por mais um dia, que seja mais um dia na Tua presença, Pai. Mas em nome de Jesus, eu convido o Senhor Jesus e o Espírito Santo para estar aqui conosco, Pai. A Tua presença é fundamental nesse local. Espírito Santo, venha falar aos nossos corações. Venha nos dizer o significado da Tua palavra, o caminho que devemos andar. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que todo barulho à nossa volta, que toda falta de concentração, Senhor, venha cair por terra em nome de Jesus, e que nossa concentração, Pai, venha estar fortalecida em Ti, venha estar voltada para Ti, Senhor. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Gente, abra sua Bíblia em Isaías capítulo 22, a partir do versículo 11, que fala assim: Entre as duas muralhas vocês construíram um reservatório para guardar a água que vinha do açude velho. Porém vocês não deram atenção a Deus, que há muito tempo já havia planejado todas essas coisas. Não confiaram naquele que fez tudo isso acontecer. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, os estava convidando a chorar e a se alimentar, a rapar os cabelos e vestir roupas feitas de pano grosseiro e sinal de tristeza. Em vez disso, vocês se divertiram e festejaram. Mataram touros e ovelhas, comeram e beberam vinhos à vontade. Vocês diziam: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. O Senhor Todo-Poderoso se revelou a mim e me disse: não perdoarei essa maldade que eles fizeram. Todos morrerão sem serem perdoados. Eu, Senhor Todo-Poderoso, falei. Gente, o que a gente aprende dessa parte aqui, tá? Isso aqui é uma exortação de Deus contra o povo dele, tá? Então, o que a gente aprende disso aqui? A obediência, tá? O que Deus quer falar justamente isso? A gente precisa aprender a obedecer, tá? O que a gente precisa entender de Deus, tá? Deus, ele é onipresente, onisciente, onipotente. Ele já sabe ele já sabe, desde quando você nasceu, ele já tinha um plano já traçado para você viver, né? Então, a gente passa desde o período que nós nascemos até a fase adulta, até a fase do nosso falecimento, a gente já tem um plano ali traçadinho por Deus, entende? E o que a gente precisa entender, tá? Que quando Deus nos dá uma ordem, Ele já sabe do seu passado, Ele já sabe do seu presente e Ele já sabe do seu futuro. Porém, por sermos humanos, nós queremos entender tudo, nós queremos ter o falso controle sobre tudo. Só que andar com Deus, a gente não tem como ter controle. Ou a gente tem o controle da nossa vida, ou Deus tem o controle da nossa vida, tá? Então, quando a gente opta em dar, né, entrega o controle para Ele, a gente precisa aprender a obedecer a ordem dele, entende? Então, a partir do momento que Ele chegar para você e te der uma ordem, que Ele vai fazer, que é pelo caminho que você deve seguir é pela direita e não pela esquerda, que você deve usar a cor amarela e não a branca, você não precisa saber o motivo por que Ele está te pedindo aquilo. A gente só precisa obedecer a palavra dele. Por quê? Porque Ele já sabe que se você não obedecer, você vai por um caminho e você vai sofrer consequências ali, né? São consequências negativas. Por quê? Foi um caminho que você não obedeceu, que você decidiu por você mesmo, entende? Então, a gente colhe consequências amargas. Mas se a gente escolher obedecer a Deus, a ordem que Ele deu, nós vamos ter consequências boas, por mais que aos nossos olhos sejam consequências ruins. A gente não tem o entendimento que Deus tem. A gente não sabe o que vai acontecer com a gente daqui a 1 minuto, daqui a 2 minutos, mas Deus sabe, entende? Então, a gente precisa aprender a confiar mais nele. A gente precisa aprender a depender mais dele. Porque Ele sempre vai querer o melhor para você. Porém, a gente precisa passar por situações que são ruins aos nossos olhos, para a gente poder vir a desenvolver, para poder vir a usufruir o que Deus tem pra gente.
Ou seja, ele precisa nos preparar para nós recebermos o que ele tem para nós. Entende, gente? Então, a obediência é fundamental no seu relacionamento com Deus. Porque a partir do momento que você obedece uma ordem dele, você está mostrando para ele que você é um filho obediente, que você é um filho que você confia nele, e você é um filho que vai usufruir do que ele tem para sua vida perante o posicionamento que você tomou com ele. Entende? Então, aqui ele está mostrando para o povo dele, Jerusalém era o povo dele, ele está mostrando que se eles tivessem feito, né, o que Deus havia ordenado antes, eles não estariam passando por a consequência, ao mesmo tempo Deus não ia pesar a mão sobre eles. Porque uma coisa também que a gente precisa aprender, se Deus deu uma ordem, né, pra gente fazer, né, e a gente, por livre-arbítrio, pelo livre-arbítrio, a gente escolheu fazer o oposto de Deus, né, escolheu fazer o oposto da ordem que ele deu, a gente vai sofrer uma consequência. Só que essa consequência que a gente vai sofrer, né, essa ordem que ele deu pra gente fazer, para poder vir a receber algo lá na frente, a gente pode vir a perder com a escolha errada que nós fizemos, tá? Então, aí você às vezes está esperando algo de Deus e você optou por fazer ao contrário. Você achou que aquilo que Deus estava te pedindo era algo surreal, era algo que não condizia com a verdade, era algo que não tinha nada a ver aos seus olhos, era algo que você fala assim, não, Deus está maluco e o que ele me pediu é sem nexo, é sem lógica, sabe? Aí você vai e faz o oposto do que Deus te pediu. Você começa a fazer do seu jeito, do seu modo, no seu tempo. Aí você perde a bênção que Deus tem para você. Ou seja, aquilo que ele ia dar para você, a partir do momento que... Aquilo que ele ia dar para você naquele momento ali, para testar a sua obediência a ele, você perdeu. E aquilo você não vai ter mais. Entende? Aí você vai se lamentar porque você não obedeceu. Tá? Porque a partir do momento que Deus lança uma ordem na nossa vida, a gente não necessariamente a gente entende o que ele tem para a nossa vida, entende? Só que pra gente não faz sentido, mas para Deus faz total sentido. Por isso da importância da gente não questionar, sabe? A gente quando tá numa empresa trabalhando, né? Vamos pegar um exemplo aqui. A gente quando tá numa empresa trabalhando, você é funcionário, seu chefe chega para você e fala... vamos dar um exemplo, João, eu quero que você pegue esse balde aqui, que tá vazio, e coloque ele ali para encher com a cor amarela. Só que você sabe que se encher com a cor amarela, vai dar problema na sua visão, na sua limitação de inteligência, vamos botar assim, tá? Na sua limitação de conhecimento. Aí você vai, pega o balde que tá vazio e coloca com a cor vermelha. E lá na frente, aquela atitude que você tomou, ela vai acarretar em uma consequência ruim para a empresa, né? Qual vai ser a reação do seu chefe? Ele vai chegar para você e vai te dar uma bronca e você pode vir a ser demitido por isso, não é? Aqui, a mesma coisa. Deus deu uma ordem para a cidade dele, para o povo dele não fez. Então, o que Deus fez? Pesou a mão sobre eles, ou seja, eles não foram perdoados, tá? Então, é a mesma coisa conosco. Quando Deus deu uma ordem pra gente, que pra gente, no nosso ponto de vista, não faz sentido, ele já sabe que aquela ordem que ele está nos dando, ele sabe o que vai acarretar lá na frente. Deus é estratégico, gente. A gente não pode cair esqueci a palavra. A gente não pode achar que Deus, que a gente vai conseguir desvendar o mistério de Deus, da forma como ele trabalha, entende? Então a gente precisa aprender a obedecer, porque a partir do momento que Deus, sendo estratégico, te der uma ordem e você não cumprir, e você não fazer, né, a gente vai estar colocando consequências negativas nesse processo, que pode vir a retardar a bênção que Deus tem para você, ou você pode vir a perder a bênção que Deus tem para você, tá? Então, aprenda, por mais que não faça sentido ao seu ponto de vista, por mais que não faça sentido ao seu ver,
Por mais que você olhe para a situação que Deus te colocou, ou a ordem que Ele te deu, e você não consegue entender o porquê que Ele te deu aquela ordem, por que você tem que fazer certas coisas, obedece mesmo sem entender. Por quê? A obediência, o seu ato de obedecer vai estar alegrando o coração de Deus, e por mais falta de sentido que não faça para você, tá? Por mais sentido que não faça para ti, a situação que Ele te colocou, a situação que Ele ordenou você fazer, tá? Lá na frente ela vai se desenrolar e vai fazer sentido. Então apenas obedeça a Deus. A obediência te leva ao milagre. A obediência te leva mais próximo de Deus. A obediência Deus se agrada de um coração obediente, tá bom, gente? Então aprenda a não questionar, aprenda apenas a obedecer, aprenda apenas a estar mais próximo de Deus. E sempre que você sentir que você vai tender a desobedecer a Deus, vai para o secreto com Ele, procura direcionamento, procura vir orar, tá? Coloca para fora o que tem dentro de você, fala o que está acontecendo contigo. Não é que isso vai fazer ele mudar de ideia, mas vai fazer você se aproximar mais dele, tá? E você vai ver no final que obedecer é sempre o melhor caminho, tá bom? Essa foi a palavra de hoje. Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento com Deus. Vamos lá? Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra, Senhor. Paizinho, que a gente aprenda a te obedecer, Pai. Que a gente aprenda a ter um coração mais maleável, um coração mais obediente à tua palavra e a ti, Senhor. Pai, nos ensina o caminho que devemos andar, Senhor. Nos ensina a sermos filhos próximos a ti, que temos intimidade contigo, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu quero consagrar cada vida aqui a ti, que cada vida venha ter um real encontro contigo, um encontro que sara, que transforma, que cura, que liberta. Que cada vida aqui, Senhor, venha a ser transformada, lapidada, moldada pelas tuas mãos, Senhor. Que cada vida aqui, Senhor, venha querer ter um relacionamento contigo no profundo, Pai. Aonde mergulha lá no fundo para buscar mais conhecimento de ti, Senhor. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a vida de vocês, tá? Que vocês venham ter um dia, uma noite, uma tarde espetacular, tá bom? Que Deus abençoe. Fique na paz. Tchau, tchau.